Olá, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores, esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Estamos aí nessa maratona, Marcelo, já no nosso 4º episódio, rapaz, dessa série, olha. Tá indo rápido. Rapaz, que é isso? Olha, a gente tem recebido muito feedback bacana disso tudo que está acontecendo. Eu acredito mesmo que esses feedbacks são fruto desse despertar da consciência. A gente está falando de muita coisa bacana, de muita coisa prática e urgente também. E ao longo dos últimos episódios a gente veio falando, construindo, Marcelo, essa realidade desse modo de vida que Jesus Cristo traz e de como que isso vai, de certa forma, distinguindo o movimento, né, os cristãos ali do judaísmo. E é interessante de que essa distinção traz para nós agora o palco desse episódio, que é quando a gente vai dizer assim, mas vocês já falaram bastante sobre essa questão de modo de vida, o que realmente solidifica, quais são os padrões, características que dá base para esse ímpeto que é o que faz a cada geração isso ser passado e a gente vê essa continuação. O que eu percebo, na verdade, é que essa reformulação do modo de ser, né, que Jesus está trazendo, que é dentro desse modo de ser, inclusive, que a gente falou aqui, né, Marcelo? O modo de ser judeu nesse mundo, nos seus dias, né? Foi definindo o caráter original do cristianismo, né? E ele deu caminho para o começo daquilo que a gente vai falar aqui, que é um movimento, não simplesmente uma organização, instituição, que faz parte do movimento, mas não é, como a gente já viu naquela definição do Steve Addison, não é só isso, né? E a gente vai vendo também que qualquer tipo de movimento que a gente vai olhando aqui, tudo começa com essa base de Jesus Cristo como centro e ele também é um movimento missionário. Então a gente vai percebendo aqui, Marcelo, que existe um modo de viver dos primeiros cristãos e é esse modo de viver que de fato solidifica todas essas características aí e que vai criando essa distinção de judeus e os primeiros cristãos que tem esse fundamento na fé em Jesus Cristo, né? Então o cristianismo na igreja primitiva, ele vai sendo caracterizado, e eu acho muito interessante, que você coloca, são basicamente 8 aspectos aqui que vai dar essas características do movimento, que vai trazer essa base para nós, né? E eu gostaria da gente já, quem sabe, sem muitos rodeios, né? A gente ir nesses pontos aí para a gente criar esse ambiente para a gente construir Legal. Tudo isso que o pessoal está esperando aí há um bom tempo. Então eu acho que as peças do quebra-cabeça já estão se encaixando, né? Sim. Então primeiro a gente diz que a fé cristã é uma proposta de um modo de ser, né? Um modo de viver. Muito bom. E esse modo de ser e viver, ele é baseado não em aspectos exteriores, essencialmente, ou cosméticos, estéticos, mas valores, não é? Valores, crenças, cosmovisão. Quando Cristo ascende ao céu, possivelmente, se nós estivéssemos lá naquele momento, nós acharemos que a missão dele foi um fracasso. Pior que é, né, rapaz? Porque ele não tinha números, né? Exato. Ele não tinha prédios, tinha poucos seguidores assim de perto. Ele tinha uma reputação até meio duvidosa perante a liderança política, religiosa também, e não escreveu nenhum livro. É verdade. Quer dizer... E os seguidores dele parece que ainda tinha muita dúvida de muita coisa, não né? compreendiam completamente qual era o propósito, né? Nem da missão de Cristo, nem a deles. Então, mas isso é o que a gente enxerga até ali. E parece que providencialmente a gente tem a continuidade dessa história a partir do livro de Atos. Exato. Justamente para a gente entender o desenvolvimento disso na vida daquelas pessoas. Na história, muitos grupos olharam e olham para a Bíblia dizendo, esse é o nosso referencial, nós queremos ser cristãos, queremos seguir isso na nossa vida. Lógico, alguns a gente acha que se aproximam mais da proposta e outros nem tanto. Isso varia. Mas para a gente saber isso, a gente tem que conhecer bem esse modelo inicial. De qualquer maneira, foi naquela primeira geração de seguidores de Cristo que eles tomaram algumas decisões que foram cruciais para determinar o resultado e o futuro da fé cristã. Imagine comigo que se aqueles primeiros
rejeitassem isso ou não soubessem viver, Deus teria que pensar numa outra maneira, talvez. Porque você quebra a referência, né? E quebra aquela essa continuidade engenharia, de movimento, dessa engrenagem, né? Então, o que a gente vai ver é que eles sim vivem esse ethos, essa essência, e isso faz com que o movimento agora tome corpo. Legal. E em pouco tempo ele cresce tanto e com vitalidade, número e qualidade de testemunho. Isso é que é o negócio, Marcelo. Isso é que é o negócio. Que eles incomodam o império como um todo. Dá dor de cotovelo no império. Dá dor de cotovelo. Não só a religião, né? Mas até no aspecto social e político. Então, eu acho que é interessante a gente pontuar isso. Vamos lá. Em relação às características. Como é que você chegou, Marcelo, nessas características? Sim, é bom. Sim. Algumas pessoas às vezes situarem isso aí também, antes da gente falar delas, né? Então, as características, e toda essa parte inicial, eu procurei pesquisar em autores que são estudiosos do Novo Testamento, da área bíblica do Novo Testamento. Na última temporada a gente falou sobre isso, né? Missologia dialogando com as áreas. Exato. Então, eu procurei trabalhar com eles e reunir essas características a partir da observação dos estudos que eles têm, que eles fazem, né? Então, a primeira delas é uma convicção ardente, é uma fé que vem dessa convicção. Então, você vai notar que eles tinham tido um encontro real, Cristo era real para eles. Cristo era real, não tinha dúvida. E a proposta de Cristo era impactante, moldava, transformava a vida deles para melhor. Veja que existiam algumas propostas. Então, tem o judaísmo, mas tem, a gente já falou, a mitologia, tem os filósofos, você tem uma série de ideias que competem ali. Mas para os seguidores de Cristo, tudo aquilo faz sentido. A fé cristã. Dúvida. Tem esse fato, né, Marcelo, mexe com aquela questão de que, assim, havia acontecido algo, Deus havia se encarnado, eles criam nisso, absolutamente. Eles sabiam de que o Criador estava ali com eles, né? E eles sabiam que o mundo havia sido redimido, né? E que não podiam guardar para si próprios esse encontro, essa dádiva, esse presente, esse dom, esse carisma. Eles não tinham... A notícia era boa demais para guardar para si. Então, quando a gente recebe isso, essa graça, a gente entende a graça maravilhosa de Deus, você tem esse negócio que é poderoso, é apaixonante, é contagiante, é essa fé ardente, né? Que eles eram movidos porque eles estavam na plenitude do tempo com o Salvador do mundo, com o Messias ali, e isso, de certa forma, contagiou ele, e o que trouxe um contágio para toda a humanidade, né? E era aquela motivação muito intrínseca do amor, eu acho. Exato. Acima de tudo, né? Exato. Que a gente já comentou. Então, era essa gratidão, era o que eles tinham recebido, era a compreensão do plano de Deus. Isso transbordava na vida dos seguidores. Isso é muito importante a gente destacar aqui, Marcelo, porque às vezes as pessoas estão carentes dessa fé apaixonante, sabe? No nosso contexto atual, dessa fé apaixonante. Quando você vai para o início do movimento adventista, parece que o início do movimento é esse ímpeto, esse idealismo, essa missão, essa causa. Algo realmente vai acontecer ali, o evento de 1844, ou o que aconteceu, que leva o povo a ter essa... As pessoas se entregam de forma completa, né? E eu acho que às vezes, eu acredito que às vezes nós somos chamados a esse reavivamento dessa fé ardente e genuína. Sim. Tinha um segundo elemento que era que eles mantinham assim uns padrões morais também num nível, num padrão muito elevado, né, Marcelo? Lógico. Veja, o Novo Testamento mostra que a igreja não era perfeita. Exato. Tinha seus desafios. Mas os padrões morais altos eram contrastantes na sociedade. Então, e o que são padrões morais altos, senão a vivência daqueles valores do reino? Claro, entende? Claro. Então, as famílias... Como você vê no Sermão do Monte, né? E outros mais, né? As famílias, os relacionamentos, os filhos, a educação, o tratamento de forma geral,
a generosidade, o altruísmo, né? Isso tudo era muito Gritante, importante, gritante e convincente, portanto, né? Se você olhar de que você está lidando com um sistema romano completamente decadente, promíscuo, né? Polígamo, tudo que você possa imaginar, né? Você está lidando realmente com algo que é gritante. Você vê uma diferença absurda. Sem falar nesse lado da generosidade que, ao longo da história, esses dias eu vi uma palestra de alguém falando sobre as pandemias ao longo da história e falando sobre como os cristãos realmente se destacavam porque eles recebiam doentes, muitas vezes quando todo mundo tinha medo, né? Rodney Stark, né? Que fala bastante dessas questões. E ele fala do poder do cristianismo, principalmente desse lado de aproximação, de vivência, o que elevava o padrão absurdo. O que, quando a gente tem um padrão, Marcelo, e talvez aí seja o chamado, né? Para a gente entender. Olha como essas coisas, elas são... Essas características, elas são base para o cristianismo. Né? Quando você está falando de um cristianismo atual, onde a taxa de divórcio dentro da comunidade de fé é igual à taxa de divórcio num lugar que não advoga nenhuma religiosidade, você tem que começar a questionar o que está acontecendo. É verdade. Está acontecendo algo. Parece que a nossa ética, a nossa moral não está fazendo, não está gerando esse padrão mais elevado. Aí quando você pega essa realidade, é diferente deles. É lógico que a proposta da fé cristã não é somente uma ética, como alguns querem ficar apontando. Claro. Mas se a ética de outros é superior, funciona melhor... Então, também, aí as pessoas vão questionar. Então, o que você tem a oferecer? Exatamente. Eu acho isso interessante porque a visão ética, né, judaica já vinha também dentro de uma construção, só que a ênfase renovada que Cristo traz, que enfatizava esse comportamento moral, que iria além de um código de uma lista, como a gente já colocou aqui, né, além de lista, de preceitos, que é a coisa diferente do processo. É o que eleva, né? Você está falando de uma ética que era embasada no próprio princípio fundamental do amor a Deus e ao próximo. Ele abre esse leque aqui. Então, isso tudo traz uma dimensão diferente, mais abrangente e mais profunda ao mesmo tempo a respeito disso, né? Você vai ver que homens e mulheres comuns como nós estavam vivendo no meio de uma sociedade completamente corrupta, exposta a todo tipo de tentação, mas sem dúvida entre os pagãos havia aqueles que também viviam de uma maneira correta, nobre, e os cristãos são esses, né, que pertenciam a essa sociedade, né, com esse potencial gigantesco de atração, porque eles viviam sobre essa ética do reino de Deus, né? E eu acho que, como a gente fez no primeiro ponto, aqui existe espaço para a gente refletir também, né? Será que nós temos nos destacado como comunidade de fé por essa razão? Será que nós somos conhecidos por sermos mais honestos? Mais generosos, né? Mais corretos, mais educados, corteses, né? Mais bondosos, mais hospitaleiros, né? Então, todas essas questões, elas têm que nos chamar a reflexão. Bem, tem muita coisa envolvida aqui. Eu morei em 2 contextos já, onde há concentração alta de pessoas da igreja, né? Adventistas. Battle Creek, né? Adventista no Brasil. Então, nesses lugares onde tem alta concentração de adventistas, as pessoas conhecem. Claro. Elas sabem, adventista tem uma reputação formada, né? Então, essa é uma pergunta, assim, as pessoas querem fazer negócio com o adventista, confiam em adventista. Pois é. E tudo mais, ou é o contrário? Não, adventista não, esse é um contrato, esse na minha casa eu não quero, não sei o quê, não recebo cheque, antigamente esse negócio, né? São coisas pequenas, mas veja, se a nossa, por isso que a gente volta nesse ponto, se a fé cristã é simplesmente uma questão de eu cognição. Aceito, uma doutrina, não. O sábado é o dia certo, lógico. Ok, claro. E no sábado eu vou na igreja, eu não trabalho. Sim,
Mas no resto da semana eu sou o quê? Entende? Fica fumo, né? Não estou envolvido na lógica da vivência do reino de Deus, né? Então não Na verdade, adianta. o sábado, né? O sábado é um recado muito simples, né? Deus nos dá 6 dias para a gente ser mordomo, né? E no sábado ele diz o seguinte: descansa porque eu sou o seu dono, né? Isso. Eu sou o seu dono. E é um chamado, o sábado, para celebrar aquilo que a gente foi durante a semana, né, Marcelo? Bem, não é o nosso tópico aqui falar do sábado, né? Mas é essa realidade prática como modo de vida que nos leva a essa compreensão maior. Tem um terceiro aspecto, Marcelo, que eu quero entrar aqui, que é fantástico, que a gente observa neles, é que eles tinham um senso de pertença, assim, que era fenomenal. E isso contrasta muito com a nossa realidade, Também. onde o trânsito religioso é moda, né? E é interessante que com as gerações mais novas, de novo, há uma busca por esse pertencimento. Não tenha né? dúvida. Principalmente esse contexto, né? Da contemporaneidade. Porque a sociedade foi se dividindo de tal maneira que ficou muito individualista, muito cada um por si, muito competitiva. E não há mais espaço para essa acolhida. As famílias estão fraturadas aí. A rotina diária, o ritmo de vida é basicamente ir para o trabalho ou para a escola, volta para casa, é isso. E cada um tem o seu ritmo. Então, falta, né? E redes sociais é uma prova disso, Não né? tenha dúvida. Tá aí para mostrar que havia essa necessidade e é onde muitos relacionamentos são alimentados hoje, inclusive. No caso da igreja do primeiro século, eles funcionavam como uma família. Essa imagem da igreja é fantástica no Novo Testamento. E foi daí que surgiu essa ideia de chamar de irmão, de irmã, não é? Uhum. Mas eu acho muito... Depois eu vou falar, porque tem algumas pessoas que essa palavra irmão hoje tem sido muito mais... Se desgastou, de um talvez, processo né? formal, né? Do que, na Exato. verdade, desse senso realmente de família, né? Mas, por favor. E eles tinham um ritmo, né? Que a gente percebe no Novo Testamento, de terem refeições juntos, que é um momento de fortalecer laços sempre, Eu creio. né? Eles adoravam juntos nas casas, eles compartilhavam o que tinham, né? Seus bens, etc. E quando precisavam. De forma que eu até acho que tinha alguma coisa semelhante na sociedade daquele tempo e na de hoje. Sim. E essa busca, né? Como se formou essa comunidade cristã com essa característica, isso era mais um fator que impressionava muitas pessoas. Eu creio. De ser acolhido, de ter pessoas que se preocupavam umas com as outras. Eu creio. Se você observar, essa é uma igreja que está reunida ao redor da mesa constantemente, né? A própria ceia era um convite, né? A festa do HP, Lógico. né? A festa da fraternidade, era um convite para essa igreja para se sentir família, para pertencer. É legal quando a gente usa essa metáfora da família para a igreja, né? Porque na família você tem esse senso de proteção, de unidade, você tem esse senso de perdão muito mais fácil. Na família você tem multiplicação, você tem muita coisa na família, aconchega, também, né? correção, disciplina. Você tem muita coisa que quando você aplica, nós somos família, então vamos viver como uma família aqui. Eu estava falando para você sobre essa questão de irmão, que hoje as pessoas, elas carecem dessa realidade onde a gente, de certa forma, cria uma intimidade onde chamar o outro de irmão, em alguns contextos, é impessoal, porque a gente não conhece nem o nome das pessoas, né? Não conhece as histórias das pessoas. Sem e aí dúvida. a gente chama de irmão como se assim, não conheço ninguém aqui, então, tudo bem, meu irmão? Como é que está aí? Tudo bem? Tá o irmão, irmãzinha, né? Amado, amadinha, né? Tem uns que chamam de amado, amadão, amadinha. Mas eu acho que esse contexto, principalmente, é um contexto carente de relacionamentos autênticos, né? E esse senso de pertença, Marcelo, ele chama a atenção porque hoje nós temos visto um trânsito religioso exatamente porque muitas pessoas, mesmo estando no culto, não se sentem pertencendo ali. Lógico. Né? Eu já vi isso muito acontecer. Não é o fato de eu estar num culto, presente num culto, que eu me sinta que estou sendo ali colocado no seio dessa família, acolhido no seio dessa família. E aqui vem esse lado nosso dessa alteridade de poder realmente se abrir um pouco mais e entender que a igreja é um chamado ao pertencimento. Do contrário, Marcelo, a gente vai continuar visualizando a todo instante esse trânsito de pessoas que vêm para um culto,
mas elas, na verdade, não vêm para a nossa vida, né? Existe muita oportunidade para crescimento aí, muita reflexão que pode ser feita, desde aquilo que a gente já comentou em outro momento, que é uma distinção muito grande entre quem é membro e quem não é membro, entende? Então parece que quem não é membro não tem pertencimento. Exato. Não, você não é membro. Não, é o BBB, né? É o BBB, né? Só que não é o Big Brother, né? É o Behave, Believe, Belong, né? Então, mas quem... então, assim, não, ele é de outra igreja ou não batizou ainda, então não é acolhido, entende? Então, eu acho que tem um espaço para a gente crescer aí. É verdade. Tem espaço para crescer em outras formas de discriminação, que são reflexos da sociedade em que a igreja se insere e ela vai transportando aquilo sem refletir, né? Sim. E aqui a família tem que ser um lugar para a gente acolher. Eu acredito que a família é esse seio básico pela qual a igreja se pauta exatamente para você exercer esses valores num ambiente propício para que isso floresça Lógico. De uma maneira tremenda. Tem uma outra característica, Marcelo, que é a quarta característica que você vai ver constantemente deles. Lembre-se, a primeira característica, eles tinham uma fé ardente, né? Uma fé poderosa, uma convicção ardente, né? A outra coisa é que eles mantinham padrões morais assim altíssimos, elevados, e por isso eles atraíam, né? Por isso eles tinham esse olhar que dava, inclusive, dor de cotovelo, de inveja, talvez, né? Do Império Romano. Outra coisa que eles tinham esse senso de pertencimento. E agora, eles tinham uma fé inabalável mesmo em meio à perseguição. Isso é interessante, porque isso chama a uma fé madura, robusta, né? E veja, todos esses elementos são do estilo de vida ou do modo de viver daquelas pessoas. A gente está falando de como eles viviam. Exato. Então, a fé tenaz, uma fé com essa característica inabalável, se mostrou na dificuldade. E eu acho que você usou a palavra certa, é uma fé madura, né? E que vem dentro desse pacote de convicção, de pertencimento, etc. Lógico, enquanto estava indo bem, então você não vê tanto essa característica. Essas questões, claro. Mas foi logo em poucos anos, no final da primeira geração, quando cresceu o número de cristãos, que eles começaram a ser perseguidos. E aí foi onde essa fé se mostrou tão inabalável, né? Eu acredito nisso porque, de certa forma, hoje, embora a gente não tenha um determinado tipo de perseguição física, no nosso contexto, mais especificamente, a gente sim pode ser capturado em algum momento por algo que nos afasta dessa fé autêntica, né? Mas, no caso aqui, a gente está falando de uma perseguição real que estava em jogo a vida, né, Marcelo? A vida. E isso é você levar a sua fé adiante quando a sua vida está em jogo. A gente sempre fala, né? Vai chegar o momento da perseguição, né? A gente vai correr para as montanhas, vai se esconder no mato. Eu até brinco, né? Dizendo o seguinte: rapaz, acharam Saddam Hussein debaixo de um bueiro, não vão te achar hoje no meio do mato. Claro que vão achar você. Mas essa fé que persevera apesar da oposição, ou da perseguição, ela é uma fé que entendeu de que Cristo é tudo, né, Marcelo? Que Cristo é tudo na vida, de que a morte não é apenas uma vírgula diante de uma história maior que Deus está conduzindo o movimento. Ou seja, é uma fé que não se vende facilmente por qualquer coisa. A proposta da fé cristã não era suicida, né? Não é isso. Sim, claro. Porque alguns, às vezes, têm essa tendência de querer criar um problema para literalmente colocar a vida em risco, né? Não era isso, mas ela era madura e tenaz e ela permaneceu mesmo quando as maiores dificuldades sobrevieram a eles. Eu creio nisso. Tem uma outra característica que a gente vai poder observar, né? Além essa certeza inabalável que eles tinham, e isso me chama muito a atenção no movimento, que era essa dinâmica de liderança, uma liderança que está vivenciando essa relação dinâmica
no corpo de Cristo e de um crescimento exponencial e que surge assim, brota de maneira natural. Isso contrasta muito com a nossa realidade, onde a gente tem uma crise acentuada ou de escassez de liderança, Sim. ou de liderança estéril, ou de sequestro de função. Quando você já não tem alguns líderes atuando naquilo que lhe é devido de acordo com a lógica do Novo Testamento, né? É verdade. Então, a gente vai percebendo como é que surgem os líderes, né, naquele contexto, sempre com a orientação divina. Eles buscam, né, o Espírito Santo para escolherem as pessoas, mas muito jovens, muito egalitário, parece ali o contexto. Então, eles escolhem, eles têm um conselho, eles consultam, os mais experientes pegam mais jovens para estarem junto. E a gente vê essa dinâmica. Depois eles vão agora por conta própria para os vários contextos. Homens, mulheres envolvidos, né? Jovens, mais idosos. Muito dinâmico. É muito dinâmico. Você tem uma visão pastoral muito aguçada, né? Ao mesmo tempo, um ímpeto apostólico, né? De envio muito forte também. O que muitas vezes difere do nosso contexto, onde a gente pensa que liderança é para cuidar de estrutura, de prédio, de culto ou de programas, né? Eu acho que sempre tem que ficar refletindo nisso, né? É comum, às vezes, a gente ver situações onde as pessoas estão ali brigando por cargos, né? O cargo é o que define a qualidade da vida espiritual da pessoa, né? Então, não, ele é muito espiritual, então vamos dar um cargo de ancião para ele. Ele, não tanto, então ele é diácono. Ele começou agora, então ele tem que abrir a igreja, né? Ele não está em condição. Não, abrir igreja é um negócio, porque quem tem a chave, né? A chave do prédio da igreja é o que tem mais poder, rapaz. Então, a gente, em muitos contextos, a igreja gira em torno dessa dinâmica. Exato. Que não tinha nada a ver naquele contexto. Exato. Né? Não tem todos esses cargos. Depois é que vai se distribuindo as funções, né? Então, é algo muito mais dinâmico, mais orgânico, mais natural, onde todos estão envolvidos. E outra dinâmica que a gente tem hoje, com muita regularidade ainda, é os mais experientes com os mais novos, né? Então, porque esses jovens só querem fazer bagunça, festa, não sei o quê, eles não contribuem para nada na igreja, eles não vêm nos nossos programas. E daí, mesma coisa com tudo que os jovens falam dos mais velhos, né? Todas as propostas, nossas ideias, eles não aceitam, tá tudo errado, eles não apoiam, será, né? Não dão dinheiro e não sei o quê. E fica essas coisas, né, definindo muito dinâmicas que ficam só dentro da igreja, e acho que esse é um ponto fundamental. Você mencionou a apostolicidade, né, da igreja. Então, a gente fala pouco disso, né? A gente fala muito pouco disso. A palavra apostelo, né, que significa enviar. Né? Então, a dinâmica naquele contexto era muito mais interessante, assim, entre como eles viviam e o testemunho que davam, né? E não tão distante, tão artificial. Eu acho que tem aquele ponto também, né, Marcelo, que a estrutura de liderança ela é muito simples. Se você pegar de base que Jesus começa com os apóstolos, aí depois chega ali Atos 6, que tem um trabalho comunitário a ser feito, e aí chega para os apóstolos e diz o seguinte: não, nós não vamos deserdar da nossa função, que é ensinar, pregar e expandir o movimento. Nós vamos continuar, vocês têm que nomear líderes, e aí então nomeado os diáconos. Sim, os que diáconos. Naturalmente, se você for ler uma leitura básica, simples do texto sagrado, você vai ver que o chamado do diaconato é o chamado para o serviço na comunidade, é o chamado para o serviço de pessoas. Não é necessariamente algo... Você não precisa de uma ordenação para recolher a oferta e nem abrir igreja. Isso não faz nenhum sentido da lógica do evangelho. Não fique com raiva da gente aqui só por isso, né, Marcelo? Mas é um chamado para mais. Exatamente. As pessoas têm que entender isso. O que a gente está dizendo é que esse comissionamento é para ir para fora. Exato. É para cuidado, é para pastorar, é para pastoreio. E aí você tem depois, com o surgimento das comunidades, a necessidade de colocar anciãos locais, que são os presbíteros ou episcopo ali, né, os supervisores, que eram os poimentos ou pastores, né, pastores mesmo, eram os anciãos locais, né? Então, você vai vendo essa dinâmica
tríplice, que é fantástica, porque você tem um ímpeto de 2 para fora e 1 para dentro. 2 que estão, um na comunidade, outro expandindo o movimento, e um que está ali desenvolvendo o trabalho de cuidado da comunidade local dentro do seu próprio contexto. Isso dá para a igreja um equilíbrio muito saudável, porque ela tem a maior parte para fora e um pouco aqui também segurando, né, desenvolvendo um trabalho de cuidado. Eu sinto às vezes falta, porque parece que muitos e muitos líderes que não têm tido esse ímpeto dessa liderança dinâmica, a gente se concentra a maior parte dentro e ainda não é de cuidado pastoral. Ou seja, a gente transferiu o processo de cuidado para o cuidado das estruturas, dos programas, dos eventos e outras questões mais. E esse chamado dessa igreja que tem uma liderança dinâmica é um chamado para nós hoje. Eu vejo que o início do movimento adventista tem muito disso aqui também. Se você for olhar, nós começamos com uma liderança ultra dinâmica. Se você olhar a turma, em 1844, era uma turma novíssima, de 20 anos. É isso aí. Mesmo em 1863, quando você vai olhar a turma que está liderando a igreja, é tudo da era de Balzac, é tudo ali nos 30 anos, entendeu? Sim. Então, assim, por isso você vê, de certa forma, no início do movimento adventista, esse crescimento, porque esses elementos parece que estão muito presentes ali. E daí há um dinamismo muito grande, Exato. porque há muita energia envolvida, há muita juventude, criatividade, todos os meios eles buscam, e acho que a gente vê isso no começo de todos os movimentos. Nossa, isso é fantástico, né? Marcelo, talvez um sexto elemento que você destaca aqui que eu achei fantástico, e que bom que você colocou isso aí, era esse entendimento do batismo e da ceia, que tinha essa característica, inclusive que apontava para um contexto até escatológico, né? E isso é muito bacana, porque são elementos que Jesus Cristo traz e que a igreja agora vai trazer adiante, que tem um simbolismo, um peso, um poder muito forte. São os 2 únicos rituais assim que são distintivos, são típicos. E, inclusive, isso traz problema para os cristãos depois, porque quem está de fora olhando tem dificuldade de entender. Não tanto o lava-pés, mas o batismo e a parte da ceia, sim, né? Por causa do simbolismo. Então, a ceia, por exemplo, esse é o meu corpo, entende? Então, esse é o meu sangue, né? Então, alguém que não está entendendo tudo aquilo, e muitos acusaram os cristãos de serem pagãos, por causa disso, várias coisas. Então, o caso do lava-pés não era um problema porque isso já era uma prática comum, até uma questão de higiene, de educação, dúvida, né? Mas a questão da ceia realmente tinha. Agora, você faz uma relação interessante ali quando você fala do batismo e da ceia, né? Porque eu acho muito interessante, inclusive essa noção do batismo, né? Porque muita gente acha que o batismo tem esse elemento salvífico, né? Sim. Né? E alguns até falam, né? Olha, você será batizado e o seu nome será escrito no livro da vida, né? E, na verdade, o batismo, ele não tem essa dimensão salvífica, porque o que tem a dimensão salvífica é a cruz do Calvário, correto? Sem dúvida. Então, o batismo é uma demonstração pública de que você já aceitou a Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Então, nós não estamos falando do batismo para você ser salvo, mas o batismo é para aquele que já foi salvo em Cristo e agora vai demonstrar isso publicamente. Então, e mesmo nas crenças fundamentais da nossa igreja... Claro, no início do Cremos, fala disso. Isso explica, a crença explica muito claramente essa função do batismo, né? De demonstração. Lógico que tem um simbolismo super rico, né? Não tenha dúvida. Simboliza a morte para o pecado, o novo nascimento, que a gente extrai. Claro, Paulo explica isso. Simboliza uma mudança, simboliza esse compromisso com o segmento de Jesus, não é? Então, é cheio de significado, a ressurreição, né, ali para uma nova vida, tudo isso tá bem envolvido aí. Mas a gente tem que cuidar para não fazer do batismo um momento místico. Exato. Colocar um certo misticismo ali, como um sacramento. Exatamente, porque, um meio de graça, né? Porque esse não é a nossa teologia, não é a maneira como a gente entende a Bíblia. Então, não é desmerecer o batismo. Pelo contrário. O batismo é um momento importante. É bíblico. É um momento de demonstrar, de viver essa realidade. E representava também uma entrada, né? Pública, lógico, né? Lógico. Então, tem toda essa carga de significado, mas
A gente só não pode atrelar alguma coisa que não existe ali. Alguns acho que até usam aquele texto, quem crer e for batizado será salvo, né? De uma maneira fora de contexto. E colocam, a partir desse texto, essa função de salvação. Isso é muito grave, né? A gente dizer que quem não é batizado não tem chance de ser salvo. E isso não está de acordo com a teologia do movimento adventista. Não obstante, o batismo é algo bíblico, que é algo que a gente tem que levar em consideração, porque foi uma ordenança do Senhor Jesus, né? E ele nos deixou isso como uma marca, inclusive era uma marca dos Exatamente, cristãos. É uma característica da fé cristã. Cristo deu exemplo, vários outros foram batizados na Bíblia, e por isso, porque tem um simbolismo riquíssimo. Eu creio. Além disso, Marcelo, nós temos esse lado de que eles tinham uma forte ênfase na adoração aqui, né? E eu acho que é bom lembrar esse conceito de adoração. O que era essa adoração para eles, né? O que queria dizer? Porque a gente, quando fala de adoração, a gente pensa um tanto de gente com pedestal cantando uns louvores lindos, bonitos, né? Bem tocados, e a gente não entende que dimensão é essa de adoração, principalmente num contexto onde nós reconhecemos a figura do imperador, né, que César é Senhor, e agora se coloca os discípulos, não é César que é Senhor, Jesus é Senhor. Né? E daí já deu para entender o conflito que isso gerou, e isso é uma novidade, porque o aspecto mais litúrgico de adoração do judaísmo acontecia lá no templo, com os rituais todos, não é? E agora os cristãos, eles se reúnem nas casas e ali eles estão lendo a Bíblia, orando, convivendo, compartilhando, cantando mas, acima de tudo, conclamando Jesus como o seu Senhor, né? E isso gerou bastante conflito incômodo, né? Em questão de autoridade. Eu imagino. Quando a gente reconhece a autoridade de Cristo sobre a igreja, isso tem muitas implicações, né? Imagina que Cristo é a autoridade, é o cabeça da igreja. Tem muita gente aí que quer ser o cabeça, né? Tem muita gente que quer ser o cabeça da igreja local, do contexto da igreja, mas a gente tem sempre que lembrar que o único cabeça dessa igreja é o Senhor Jesus, né? E é isso que confere essa realidade de adoração no nosso contexto. E a última ênfase era essa ênfase escatológica, né? Que eles tinham, que era uma marca assim, que apontava exatamente para essa esperança desse povo que tem um amanhã também, né? Tem um contexto que conduz eles para esse contexto eterno. E isso veio muito forte com a promessa que Jesus tinha feito para os discípulos em João 14, 1-3, não é? Voltarei, né, para levar vocês para estarem comigo onde eu estiver. E na sua ascensão, quando os anjos confirmaram para aqueles que estavam acompanhando que, assim como tinham visto Jesus ascender ao céu, ele voltaria um dia. Então eles viviam nessa certeza de que, eles tinham visto que o reino não havia sido estabelecido de forma física com Jesus, que era uma perspectiva que eles tinham do Antigo Testamento, né, da Bíblia hebraica. Então, e agora veio essa promessa de algo no futuro. Então, eles viviam com essa expectativa, essa certeza. Eu acho interessante como o movimento adventista também se alimenta, né, dessa marca, dessa característica, né, que as raízes das expectativas sobre os últimos dias encontrava-se na compreensão de que Jesus iria voltar em breve. É tanto que iria voltar em breve, porque a descrição de Atos capítulo 2, você vê que é uma descrição de alguém que está esperando Jesus voltar muito em breve, né? Eles estão vendendo as suas posses, eles estão todos os dias comendo juntos, e é exatamente esse ponto, né? Porque Jesus vai falar o seguinte, olha, todas as vezes que vocês estiverem na Santa Ceia ou comerem, vocês estão anunciando que eu vou voltar. Correto. E é exatamente o que está acontecendo ali em Atos capítulo 2. Exato. Eles estão vendendo posse, eles estão na expectativa do retorno. Eu acredito que essa é uma marca, essa expectativa do retorno de Cristo. Às vezes eu temo, sabe, Marcelo, de que principalmente o adventismo tenha enfraquecido a velha mensagem de que todo olho verá nas nuvens dos céus,
né, com poder e grande glória. A gente ouve menos isso aí, menos nossos púlpitos, menos nos nossos diálogos, nas nossas conversas, menos na boca dos jovens, e talvez esteja enfraquecendo exatamente uma das principais características do movimento cristão, que era esse olhar escatológico que vem dentro de um contexto, de uma dimensão que é presente, mas que também é futura, né? Nesse equilíbrio saudável aí que você vai encontrar. Eu acho que vale a pena a gente ainda ressaltar sobre esse momento, essa geração de seguidores de Jesus, a dinâmica missionária deles. Claro. Então, a gente não vai ver que todos ali eram missionários itinerantes. Uhum. Mas existia uma combinação tão interessante, né? Onde alguns são os apóstolos que vão e outros permanecem nas suas comunidades. Exato. Mas o que os estudiosos mostram é que a fé cristã nunca teria se desenvolvido e se multiplicado como multiplicou se todo cristão não fosse um missionário. Exato. Entende? Então, a verdade é que o cristianismo se desenvolveu e se expandiu pelo boca a boca, pelas relações pessoais, pelo testemunho que era dado por cada um no seu contexto. Esse era o grande testemunho. Eu acho que a força do movimento. Era a força. Né? Não era. É lógico que a gente se encanta com Paulo, né, o grande missionário, porque ele cruza fronteiras, ele vai a lugares distantes, ele corre risco de vida, né, muitas vezes, ele é preso, tudo acontece com Paulo. Paulo, né? Paulo é o MacGyver, né? Ele vai aos lugares mais distantes, né? Ele é incansável, ele reflete muito sobre a experiência da missão e daí escreve as cartas, né, que a gente tem até hoje. Então, tudo isso é muito romântico, muito bonito e muito real. Mas a força do movimento estava nessa massa, Marcelo, de pessoas. Isso é uma lição gigantesca para nós, né? Que a força está nos seus membros, né? A força está nos seus membros, na sua comunidade de fé. Embora a gente possa exercer uma influência, né? Uma influência principalmente aqueles que são trabalhadores de tempo integral, a gente nunca pode esquecer de que realmente o que move a igreja local é essa confluência do trabalho, principalmente do envolvimento dos membros. Do contrário, se a gente pagar para todo mundo só para pregar a volta de Jesus, a gente vai ter muito pouca adesão, né? Muito pouca adesão. Não tem comparação. Não tem comparação, claro. Mesmo que 5.000 pastores, né, se dediquem integralmente à igreja, não tem como comparar com o testemunho de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas que estão espalhados por todos os cantos da sociedade e que têm contatos diários, né, com tantas outras pessoas. Não tem dúvida. Esse é o verdadeiro testemunho e esse é dali que sai o impacto da fé cristã. Quando a gente vai pegando, né, Marcela, todas essas características, a gente vai vendo que esse é um movimento explosivo, né? Ele é um movimento explosivo porque eles não tinham lugares sagrados, que eles tinham a convicção desse Deus que habita no coração deles, né? Eles não tinham sacrifício de animais, porque a convicção de que Deus já havia redimido eles na cruz do Calvário, né? Eles não eram um grupo político, né? Assim como os judeus também, né? Eles, aquela questão de uma busca do que o reino deles não era simplesmente o reino somente desse mundo, daí a visão escatológica, né? Não eram pagãos, porque eles tinham a convicção de um Deus criador, a divindade de Jesus Cristo. Então, eles tinham essa noção bem clara. Eles tinham elevados padrões morais. Estou recapitulando aqui, tá, pessoal? Lógico. Tinha elevados padrões morais. Ele acolhia, né, os pobres e os doentes de uma maneira as viúvas, assim, de uma maneira extraordinária. Todo mundo ficava assim, nossa, quem é esse povo, né? Por que eles são assim? Eles tinham um sentimento de pertença muito forte, porque, como a gente falou aqui, eles se sentiam como uma parte de uma família, né? Eles tinham uma fé em meio à perseguição, uma fé que levava muitas vezes custo de vida. Eles tinham essa liderança dinâmica, um desenvolvimento orgânico de líderes locais que está brotando. Daí se entende, Marcelo, por que a gente planta às vezes tão pouca igreja? Falta líder. Se você não tem líderes, como é que você vai plantar, multiplicar a igreja? Você não tem liderança. Aí muitas vezes o que a gente está fazendo não é plantio de igreja, Marcelo, a gente está fazendo plantio de prédio. Entendeu? Prédio e culto. Só que aí não é igreja, porque você não tem líderes, você não tem gente, você não tem pessoas, você não tem capital humano, você não tem essa igreja que a gente está falando impactando realmente a comunidade. Talvez nesse sentido,
modelo de Paulo precisa ser mais imitado, porque estudado, com ele certeza. vai lá, ele estabelece aquela comunidade, né? Levanta líderes, né? E ele levanta os líderes locais, ele acompanha, treina. Volta depois. Volta e fica manda junto. carta. Mas dali surgem bons líderes, né? Exato. E a igreja continua ali aflorando aqueles lugares. E quando a gente olha o início do movimento adventista, Marcelo, exatamente isso que acontece, sabe? No processo de envio de pessoas, se você estudar a história, em 1851, nós temos as primeiras credenciais ministeriais sendo emitidas, Tiago White e José Bates, né? Eles que assinavam as credenciais dos ministros, e exatamente esse tipo de desenvolvimento de trabalho que é feito, de chegar num local, desenvolver, plantar o evangelho ali, e formar liderança, deixar algo estabelecido, ir para outro local. Você nem tinha organização ainda, bem antes de 1863, mas já havia esse ímpeto. Eu acredito muito que era relacionado com esse foco, né? Uma igreja que encontrava batismo e ceia dentro desse aspecto também escatológico, né? O foco no culto, Marcelo, a gente não falou aqui, mas esse foco no culto, desse reconhecimento, falamos sim, né? Desse reconhecimento sobre a adoração, né? Reconhecimento de Jesus como Senhor e essas expectativas escatológicas, né? Jesus vai voltar. E isso confere. Imagina, esse é o nosso sonho, sabe? Nosso sonho, pessoal, é ter uma igreja que vive esses padrões. E se nós não temos vivido à altura desses padrões, eis o porquê dessa série, nós trazemos um resgate de caminhos esquecidos, né, Marcelo? É isso mesmo. Eu fico muito feliz, sabe, da gente trabalhar. Eu acho que a gente está sentando aqui para a gente dar um pulo maior ainda. E eu acho que a gente pode ficar aqui no próximo episódio, a gente explorar um pouco mais essas realidades. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Se você está gostando desse conteúdo, se isso faz sentido para você, compartilha, curte, segue, se inscreve aí no canal se você não se inscreveu. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? Um grande abraço para você. Até breve.